Olá pessoal, eu sou a professora Isabela aqui do Vetor Online e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de sujeito. Bom, primeiro, antes de falar de tipo, vamos dar uma relembrada como é que a gente identifica o sujeito. A gente tem sempre que perguntar quem, mas a minha dica aqui é a seguinte: jamais pergunte outra coisa que não seja quem, porque vai ter uma chance muito grande aí de você errar a identificação do sujeito se você mudar a pergunta. Então é importante perguntar quem. Sujeito é aquele ou aquilo que pratica a ação. Então, por exemplo, numa oração, os gatos gostam de peixe, eu faço a pergunta: quem gosta de peixe? Resposta: os gatos. Ou todos cantaram durante o passeio. Quem cantaram durante o passeio? Todos. Muito simples, muito fácil. É como brincar de detetive, né? É como se você perguntasse quem agiu, onde está. A gente vai fazendo aí algumas perguntas para identificar o sujeito. Depois de identificado, nós temos 5 tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples, como o próprio nome diz aqui pra gente, é fácil e tranquilo de achar, ele tá lá na oração claramente. E a gente sabe que ele tem apenas um único núcleo. Por exemplo, nós aprendemos o alfabeto. Eu faço a pergunta: quem aprendemos o alfabeto? Resposta tá lá na própria frase, nós. E eu tenho somente um núcleo. Já no sujeito composto, isso muda um pouquinho. Ele também aparece na frase claramente, mas agora eu tenho 2 núcleos. Por exemplo, nós e eles aprendemos o alfabeto. Aí eu faço a pergunta: quem aprendemos o alfabeto? Agora eu tenho 2 núcleos, nós e eles. No terceiro tipo, a gente chama de sujeito oculto, mas também há gramáticas que chamam aí de sujeito desinencial. O sujeito oculto, diferentemente dos 2 primeiros, ele já não aparece mais na frase, claramente. Mas ainda a gente pode saber quem agiu, por conta da desinência verbal. Então, se eu falo aprendemos o alfabeto, eu pergunto: quem aprendemos o alfabeto? Olha, só pode ser nós, mas ele não está na frase, né? Ele normalmente é retirado da frase aí por conta de uma economia linguística. O próximo é o sujeito indeterminado. Aqui já começa a ficar mais diferente. Ele não aparece na oração, mas a gente também não consegue saber quem agiu. Normalmente ele vai ser terceira pessoa do plural. Por exemplo, ensinaram o alfabeto. Eu pergunto: quem ensinaram o alfabeto? Não é possível identificar. A não ser que a gente tenha um contexto na oração, né? Se a gente tiver uma frase anterior aí, a frase encaixada dentro de um texto, aí a gente pode até encontrar. E aí, no caso, ele nem vai ser mais classificado como sujeito indeterminado, ele seria sujeito oculto, caso exista um contexto. E o quinto tipo, eu sempre falo que não deveria ser um tipo de sujeito, afinal, ele é chamado de oração sem sujeito. Como assim, se é sem sujeito, é um tipo de sujeito? É porque aqui, gente, não tem ação acontecendo. A oração sem sujeito é quando a gente tem verbo impessoal, e se o verbo é impessoal, o próprio nome já diz, não tem pessoa, não tem ação acontecendo, não tem sujeito. Também pode ser um fenômeno natural, como aqui no meu exemplo, nevou a noite toda. A neve neva, ninguém neva por ela, não tem ninguém agindo ali, então fenômeno natural é uma oração sem sujeito. No exemplo, há vagas no hotel. Simplesmente a vaga existe, a vaga está ali, não tem nenhuma ação acontecendo, por isso é chamado de oração sem sujeito. Para ajudar na investigação de detetive aí, eu montei uma tabelinha. Essa tabelinha vai trazer os tipos de sujeito e 3 perguntas. Eu vou perguntar se ele aparece na frase, se eu consigo saber quem agiu e se existe ação. Se o sujeito for simples, eu vou perguntar para ele tudo isso e as respostas serão sim. Eu pergunto: eu comi o chocolate. O sujeito aparece na frase? Sim, tá ali, eu. Eu sei quem agiu? Sim, eu agi. E existe uma ação, que é a ação de comer chocolate. No sujeito composto, tudo isso também tem como resposta sim. Só que agora tem 2 núcleos, mas eu tenho o sujeito claramente na frase, eu sei quem agiu e existe uma ação acontecendo. No terceiro tipo, que é o oculto, eu não tenho mais o sujeito na oração, ele não aparece lá. Mas a gente consegue saber quem agiu, sim, e teve uma ação clara, né? A ação de comer o chocolate. Quando o sujeito é indeterminado, ele não vai aparecer na frase e eu não sei quem agiu. Mas, muito importante, existe uma ação. Já a oração sem sujeito não vai aparecer na frase, não tem como saber quem agiu, por quê?
não existe uma ação. Então é legal pensar aí no sujeito indeterminado e o inexistente, que são os que normalmente se confundem muito. A grande pergunta para saber a diferença entre os dois é: existe ação? Se tiver uma ação, mas eu não sei quem agiu, ele não aparece na frase, ele é indeterminado. Se não existe ação, ele é inexistente, ok? E se ele tiver na frase, eu sei quem agiu, existe a ação, simples ou composto. Agora, se tudo isso é sim, só não sei se ele está na frase, ele não aparece ali, ele é o sujeito oculto. Beleza, pessoal? Com essa tabelinha aí vai ficar bem fácil de identificar os tipos do sujeito. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!